Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 4, 5. E agora, para fechar, 1 de Pedro 1, 2, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus ele nos abençoe e que ele aplique todas essas porções lidas aos nossos corações para a edificação das nossas almas, em o nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, em Deuteronômio 29, 29, nos é dito que há coisas encobertas para nós e há coisas que são reveladas para cada um de nós também na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras do Senhor. Dentro disso, enquanto povo de Deus, eu, você, todos nós, temos a responsabilidade, temos o compromisso, temos a obrigação de nos aprofundar, de aprender, de entender aquilo que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos revela através do seu livro. Mas não só isso, nós temos a responsabilidade de nos contentar com aquilo que porventura Deus ele não nos revelou. Haja vista que há determinadas coisas que fazem parte do mistério de Deus, do seu segredo, em virtude da sua condição, ou seja, ele é Deus. Por outro lado, há também coisas na palavra que nos são declaradas, muito embora em alguns momentos seja difícil nós podermos compreender com certos detalhes, com certa inteireza. E quando a gente pensa nesse último aspecto, dessas coisas que nos são reveladas, dessas coisas que nos são ensinadas na palavra, muito embora a gente não possa ter uma compreensão tão aprofundada, porque são coisas altas demais para nós, um exemplo disso é aquilo que nós entendemos, é aquilo que nós estudamos acerca da doutrina da Trindade Santa, ou da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um desses assuntos que você vê a revelação de Deus lançando luz acerca dele. Porém, quando você procura compreender dentro do seu detalhe, você vai perceber que você é incapaz de poder ter uma compreensão completa, de poder ter uma compreensão aprofundada acerca desse tema, porque conforme nós falamos, faz parte, vamos assim dizer, da intimidade do Senhor, do segredo de Deus. Só para a gente ter uma noção quanto a isso que nós estamos a falar, na Idade Média, os teólogos eles se referiam à Trindade como um mistério, literalmente falando, como um mistério. É interessante porque eles entendiam que existia de fato uma doutrina, que existia de fato a questão da Trindade, conforme nós temos revelado na palavra, que essa Trindade ela deveria ser crida, que essa Trindade ela deveria ser adorada, porém jamais ela deveria ser entendida. Pelo menos essa era a posição que eles tinham há milhares de anos atrás. E diante disso fica algumas questões. Diante disso fica alguns questionamentos. Será que os teólogos da Idade Média, eles estavam certos quando eles diziam que a doutrina da Trindade jamais ela pode ser entendida? Será que o fato de ser impossível nós compreendermos, o fato de ser impossível nós explicarmos no seu sentido mais completo todo o mistério que envolve a Trindade, significa dizer que a gente não pode ter nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de saber no que diz respeito a ela? Ficam essas perguntas, ficam essas indagações. E mais ainda, meus irmãos, mais ainda, minhas irmãs, o que vem à nossa mente, o que vem ao nosso coração quando nós falamos ou quando nós escutamos essa expressão Trindade ou Santíssima Trindade ou Trindade Santa? Será que são três deuses que nós temos? Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo?
No passado as pessoas chamavam isso de triteísmo. Será que são formas através das quais Deus ele se revelou ao longo da sua história? Por exemplo, quando você vai ver lá no Antigo Testamento, seja na criação, seja na doação da lei, Deus ali estava se revelando como Pai. E aí passam-se alguns anos na encarnação do Filho, quando ele vem e que ele habita entre nós, será que ali Deus estava revelando uma outra forma, outra faceta do seu ser? E agora, uma vez que a gente está no período da graça, Deus ele se revela através do seu Espírito na sua igreja, santificando e regenerando. Era uma posição que também se defendia no passado, e a gente vai ver que é um tanto quanto equivocada. Então, no nosso estudo hoje, e de certa forma também no nosso estudo no próximo domingo, a gente vai procurar, meus irmãos, minhas irmãs, lançar luz, lançar um pouco de compreensão acerca desse tema que é controverso, acerca desse tema que é um tanto quanto difícil, porém um tema que é revelado na palavra do Senhor e que nós, enquanto cristãos, e que nós, enquanto povo de Deus, devemos ter pelo menos uma noção básica, para que assim a gente não venha a ser levado por alguns ensinos heréticos, contrários, que de certa forma caracterizam até mesmo algumas seitas, e assim a gente possa ter a nossa fé, a nossa crença firmada naquilo que nós encontramos na palavra do Senhor, muito embora em determinados aspectos, como acontece com a doutrina da Trindade, a gente não possa explicar, a gente não possa entender dentro dos seus meandros, dentro dos seus detalhes, dentro das suas especificações, mas nós temos informação suficiente para poder crer nessa matéria, para poder defender e aplicar aquilo que a gente aprende dela em relação à nossa vida, conforme a gente vai ver no finalzinho da nossa aula. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como título Evidências Bíblicas da Trindade. Evidências Bíblicas da Trindade. A gente vai meio que dividir essa aula em duas partes. Hoje, a gente vai se concentrar em voltar a nossa atenção para as Escrituras Sagradas, para o Antigo, para o Novo Testamento, para poder enxergar que na Bíblia há sim evidências dessa triunidade de Deus, e a gente vai ver alguns detalhes no que diz respeito a esse fato. E aí, no próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente vai ver algumas obras que são realizadas pela Trindade, que também confirmam a sua existência, seja na criação, seja na providência, seja na salvação. Então, a gente vai pegar esse tema da Santíssima Trindade e vai dividi-lo em duas partes. Repito, hoje, trabalhando as evidências da Trindade, de acordo com o ensino da palavra do Senhor, e no próximo domingo, se Deus assim permitir, considerando algumas obras realizadas pela Trindade. Ok? Então, a gente vai trabalhar seguindo esse roteiro, seguindo aqui esse caminho. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, definição ou conceito de Trindade. Em primeiro lugar, definição ou conceito de Trindade. Nós podemos dizer que o termo, a palavra Trindade, não existe na Bíblia. Você pode procurar, de Gênesis até o livro de Apocalipse, que a expressão Trindade você não vai encontrar nas páginas da palavra de Deus. Esse termo Trindade, ele foi cunhado, ele foi desenvolvido, ele foi criado por um dos pais da igreja chamado Tertuliano. E aqui já faz tempo, ali aproximadamente no ano 220 da nossa era. Então já são pelo menos milhares de anos que esse termo ele foi desenvolvido. Em si, a palavra Trindade significa triunidade. Em si, a palavra Trindade significa três em unidade. Então, isso já serve para lançar luz acerca do entendimento que a gente deve ter no que diz respeito à Trindade. A palavra em si significa triunidade, ou a palavra em si significa três em unidade. E conforme nós falamos, apesar dessa expressão Trindade, ela não ocorrer na Bíblia, o seu ensino, a sua instrução, eles são largamente expostos na palavra de Deus.
Em linhas gerais, meus irmãos, em linhas gerais, minhas irmãs, a Trindade, ela diz respeito à existência eterna de Deus em 3 pessoas. Eu vou repetir, para que você possa gravar isso no seu coração. A Trindade, ela diz respeito à existência de Deus em 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em nenhum momento são 3 deuses, não, mas são 3 pessoas que subsistem na condição de Deus. É por isso que quando você estuda essa questão da Trindade, você tem que ter uma compreensão prévia do que seja pessoa e do que seja essência. A essência é uma só, ou seja, a essência divina, que subsiste em 3 pessoas diferentes. A pessoa do Pai, que é uma, a pessoa do Filho, que é outra, e a pessoa do Espírito Santo. E há diferença entre essência e pessoa, com toda certeza. Essência é aquilo que nós somos em si mesmos. Essência é aquilo que nós somos no que diz respeito à nossa natureza. Então, quando a gente pensa na Trindade, a natureza, a essência é uma, de Deus, que subsiste em 3 pessoas. Em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Essa questão da Trindade, ela não contradiz aquele texto que a gente leu agora no início, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e também o versículo 5. Voltem aí, por favor, as suas Bíblias nesse texto. Voltem aí. Aqui nós temos o chamar, né? Um dos mais antigos, uma das mais antigas confissões de fé lá do povo judeu. Que os judeus, desde pequenos, eles já aprendiam. Que fato? Só existe um Deus. Só existe um Deus. Então, Deus de fato só existe um, mas que subsiste em 3 pessoas diferentes. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e também o versículo número 5. Olha só o que diz aqui. Ouve, Israel, veja, o Senhor, e essa palavra aqui, Senhor, é Yahvé, porque a palavra Senhor aqui aparece com todas as letras maiúsculas, a gente já viu isso na aula anterior. Então prossegue. O Senhor, nosso Deus, veja, é o único Senhor. Há só um Deus, há só uma essência divina, porém ela subsiste em 3 pessoas diferentes, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um mistério, meus irmãos? Não é difícil explicar pela lógica humana, não é difícil explicar pela razão humana. Então tem coisas na Bíblia que a gente vê a declaração, a gente não consegue entender dentro da sua inteireza, mas a gente crê. Por quê? Porque é declarada na palavra do Senhor. Uma dessas coisas, repito, é a doutrina da Trindade. Uma mesma essência em 3 pessoas distintas, em 3 pessoas diferentes. Então, não se trata de 3 deuses. Um é o Deus Pai, um é o Deus Filho, outro é o Deus Espírito Santo. Não, jamais. Mas um só Deus, uma só essência, uma só natureza divina que subsiste em 3 pessoas. Então, quando a gente fala que Deus o Pai é santo, automaticamente a gente deve entender que Deus o Filho também é santo. Automaticamente a gente deve entender que Deus Espírito Santo também é santo, 3 vezes santo, infinitamente santo, perfeitamente santo. Quando a gente fala que Deus é infinito, Deus Pai, nós estamos dizendo que o Deus Filho também é infinito, que o Deus Espírito Santo também é infinito. Então, todas as qualidades, todos os atributos, eles são compartilhados com cada uma das 3 pessoas, dentro da sua totalidade infinita, vamos assim dizer. Então, em linhas gerais, Trindade significa isso. É a existência de Deus na sua essência, subsistindo em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. É dentro dessa realidade, meus irmãos, minhas irmãs, que o assunto da Trindade, ele requer 2 coisas pelo menos. O assunto da Trindade, ele requer de nós fé, você precisa crer nisso. O assunto da Trindade, ele requer de nós humildade.
no sentido da gente compreender, que a gente não vai compreender no sentido absoluto tudo do que diz respeito à pessoa de Deus dentro da sua essência. Na verdade, isso é extremamente explicado, porque se você, se nós pudéssemos entender Deus dentro da sua totalidade infinita, aí não já seria mais trindade, já seria agora um quarteto, né? Porque você também teria que ser incluído nesse processo. Então, sempre haverá essa infinita diferença entre nós e Deus. Há determinadas coisas que são misteriosas para que a gente possa compreendê-la dentro da sua exatidão, mas que nós devemos aceitá-la dentro das declarações e dos ensinos que a palavra de Deus transmite e transmite a cada um de nós. Então, por isso, nós falamos agora há pouco que estudar a doutrina da Trindade, ela requer de nós fé. Estudar a doutrina da Trindade, ela requer de nós humildade, sabendo que há um descompasso infinito entre nós e Deus, os mistérios que circundam e que fazem parte da natureza da pessoa do próprio Deus, da pessoa do próprio Senhor. Ok, meus irmãos? Como o assunto é complexo, como o assunto é difícil, eu vou dar paradas, além daquelas que eu já faço, para que a gente possa aqui não ter nenhum resquício de dúvida e entender com precisão esse assunto. No que diz respeito ao que nós vimos até aqui, que só foi o início, a definição da Trindade, a existência do ser de Deus em três pessoas diferentes, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficou alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Nossa irmã Marisa? Requer fé e humildade. Fé, no sentido da gente entender que existe, porque a Bíblia, ela declara e ensina, a gente vai ver isso por vários textos da palavra, e ela requer humildade, porque eu, você, todos nós juntos, se nós somássemos o nosso entendimento, a gente não chegaria nem um fio de cabelo de tudo aquilo que é necessário entender para que a gente possa compreender quem é Deus. Então, como é que as pessoas elas se relacionam? Como é que elas se relacionavam desde toda a eternidade? Porque, veja, aqui tem um detalhe interessante. Quando a gente diz que Deus Pai é eterno, consequentemente a gente está dizendo que Deus o Filho também é, Deus o Espírito Santo também é. Então, antes que todas as coisas viessem à existência, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual, Deus ele já existia em suas três pessoas e ele já se relacionava desde toda a eternidade. Aí fica a pergunta, e eles faziam o quê? Eu não sei, eu não estava lá, mas em termos gerais, pelo menos uma coisa, eles definiram aquilo que nós chamamos de conselho da Trindade, né? Eles definiram o processo da criação, eles definiram o processo da salvação, inclusive nos escolhendo antes da fundação do mundo para que nós fôssemos objeto da graça de Deus. Então, desde toda a eternidade, houve esse conselho. O Deus Pai, ele escolheu alguns para a salvação, o Deus Filho se propôs se encarnar para consumar a salvação das pessoas que Deus havia escolhido, e o Deus Espírito Santo ficou com a missão de, através da regeneração, chamar essas pessoas para Deus. Semana que vem a gente vai ver mais detalhes em relação a isso. Então, eles já existiam desde toda a eternidade. Eles já se relacionavam desde toda a eternidade. Eles já desfrutavam de uma comunhão plena desde toda a eternidade. Agora, mais do que isso, pelo menos até onde eu li e estudei, não dá para a gente avançar. Não dá para a gente avançar. É por isso que requer fé e requer humildade, considerar estudar esse ensino da Trindade. Ok? Podemos avançar? Podemos avançar. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai ver as evidências bíblicas da doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Ato contínuo, a gente vai ver as evidências bíblicas da doutrina da Trindade no Novo Testamento. E aqui se faz necessário uma outra observação. Quando você estuda acerca da Trindade, você percebe que no Antigo Testamento esse ensino ele é muito embrionário, ele é muito oculto, ele não é tão claro, vamos assim dizer. Mas quando você vê o Novo Testamento, o ensino da Trindade fica muito mais claro de poder ser entendido. Mas isso não significa dizer que não existisse Trindade no Antigo Testamento. Não, existia. Mas só que de uma maneira muito incipiente, de uma maneira não muito clara. Então, quando vem o Novo Testamento, a luz é ligada assim, com holofotes bem claros, e aí você fica sem nenhuma dúvida acerca desse ensinamento. Então, vamos fazer isso.
Vamos começar a trabalhar a doutrina da Trindade no Antigo Testamento, dessa forma bem incipiente, e depois vamos trabalhar a doutrina da Trindade no Novo Testamento de uma maneira bem clara, pelo menos as suas evidências bíblicas, as evidências que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Ok? Eu posso seguir aqui dentro dessa base lançada, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma pergunta? Posso, não posso? Então vamos lá. Evidências bíblicas da Trindade. É fato que o ensino bíblico da Trindade encontra sua clareza no Novo Testamento. Contudo, não significa dizer que não há nada sobre a Trindade no Antigo Testamento. Não, muito pelo contrário. Os indícios da existência de Deus em 3 pessoas, eles são vistos, repito, de maneira embrionária lá no Antigo Testamento. E eles são declarados com clareza no Novo Testamento. Quando a gente pensa, meus irmãos, quando a gente pensa, minhas irmãs, que a revelação de Deus ela é progressiva, então não há problema nenhum de nós aceitarmos essa verdade. E quando eu digo que a revelação de Deus ela é progressiva, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a revelação de Deus ela vai sendo feita gradativamente. Muitas coisas ali, no sentido bem introdutório, incipiente, vão sendo esclarecidos na medida em que a revelação de Deus ela vai seguindo. Quer ver um exemplo disso? A própria pessoa do Salvador. Você encontra a primeira promessa do Salvador aonde? Lá em Gênesis. Nós chamamos de proto-evangelho. Lá em Gênesis capítulo 3, logo após a queda. Então, é dito ali que o filho da mulher iria destruir o descendente da serpente, ou a serpente, melhor dizendo. Então, mas que é isso? Aí quando você vai ver o restante da revelação, você vai ver os descendentes que são prometidos aos patriarcas, a palavra profética acerca da vinda do Messias. Então Deus vai lançando luz até a encarnação de Jesus Cristo. Então é nesse sentido que a gente diz que a revelação ela é progressiva, ela vai se dando passo a passo, ela vai ficando mais clara, ela vai ficando mais compreensível para que a gente possa entender dentro da sua interesse, pelo menos em parte. Então, quando a gente trabalha a questão da Trindade, a gente percebe que esse princípio ele é mantido. Deus ele vai revelando acerca da Trindade de forma progressiva. Então você vai ver essa diferença quando você compara o Antigo e o Novo Testamento. Mas fica aqui reforçado, não significa dizer que desde o Antigo Testamento não existisse nada que tratasse acerca da Trindade. Não, já existia. E a gente vai ver pelo menos 3 razões, pelo menos 3 motivos. Em primeiro lugar, a gente consegue aprender acerca da Trindade lá no Antigo Testamento quando é mencionado aquilo que nós chamamos de pluralidade de Deus. Ou seja, Deus subsistindo nas 3 pessoas e de maneira oculta ou de maneira não tão clara, melhor dizendo, a gente já percebe isso. Principalmente nos relatos que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Abram aí, por favor, meus irmãos. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Isso, Gênesis 1, 26. Isso, 1, 26. Gênesis 1 remete à criação. Gênesis 1 remete à criação física. E antes de criar o homem, olha só o que Deus fala. E ele fala no plural. Ele não fala no singular, ele não fala dele mesmo em si. Mas aqui a gente já vê, de maneira indireta, a existência de pessoas, além dele, de Deus. Olha só, Gênesis 1, 26. Deus diz: também disse Deus, façamos. Ele não disse faça, ele disse façamos. Está no plural. Ele não está se referindo apenas a ele, Deus. Mas aqui já é um indicativo da Trindade, que ele está falando com as demais pessoas da Trindade, o Deus Filho, o Deus e o Espírito Santo. Façamos. Está no plural. Está no plural. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você pode dizer, mas será que ele não estava falando aqui para anjos? Não, porque anjos também são criaturas. Anjos também são criaturas. Então aqui você já vai ver um indício da Trindade. Façamos. Ele está falando com outras pessoas. Quem são essas pessoas? Na medida que você progride na revelação, você vai ver. A pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa questão da pluralidade de
Deus. Seguindo, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Aqui já é pós-queda, depois da queda. E mais uma vez você vai ver o plural aqui embutido. 3, 22. Gênesis 3, 22. Diz o seguinte: depois do homem ter pecado, ele ter pronunciado os juízos para o homem, para a Eva, para a serpente. 3:22, ele diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Ele não está falando só dele, não. Está falando de outras pessoas aqui, entendeu? Então veja, isso é incipiente, é embrionário, mas já começa a lançar luz. Alguém está por aqui, pelo menos mais uma pessoa, mais duas, mais três. Fica mais claro que são mais duas. Então veja, eis como se tornou como um de nós. Então aqui é o plural. Deus está se referindo não só a ele, mas a outras pessoas. Mais adiante, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Aqui você já vai ver a tentativa do homem de tornar célebre o seu nome, construindo a Torre de Babel, e Deus ele intervém nessa história. E olha só o que ele fala aqui, Gênesis capítulo 11, versículo número 7. Deus diz, vinde, veja, desçamos, ele não está falando só dele, e ele complementa, e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então, desçamos, confundamos. Ele não está falando para si só, mas para outras pessoas. Então, aqui, meus irmãos, minhas irmãs, você já encontra aqui uma primeira razão de enxergar a Trindade lá no Antigo Testamento, dentro dessas menções que nós nos referimos como menções que atribuem a Deus uma pluralidade. Não estava só ele mais outras pessoas. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente encontra indício da Trindade no Antigo Testamento pela aparição do anjo do Senhor. O anjo, o artigo indefinido aqui, o anjo. Por quê? Porque quando você olha o Antigo Testamento, e não só o Antigo Testamento, quando você olha o Novo Testamento, em vários momentos os anjos eles aparecem como enviados de Deus. A própria palavra anjo significa isso, significa o enviado. Mas existem determinados textos onde o anjo, ele não é um anjo, ele é o anjo. Tanto é que nas nossas Bíblias a palavra a, ela ocorre não no sentido minúsculo, mas no sentido maiúsculo. Então aqui já são revelações de Deus, muito provavelmente da segunda pessoa da Trindade, quando surge a aparição do anjo, o anjo do Senhor. Isso acontece várias vezes, isso acontece em vários momentos da Bíblia. Marisa, quer ver um exemplo? Abra aí, Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Isso. Que história é essa que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 16? A fuga de Agar, a escrava de Sara. Ela tem um filho de Abraão, por conselho não muito sábio de Sara. Depois ela começa, e a criança começa a desfazer, né, da sua senhora, e aí acontece um fato interessante, que Sara a expulsa, né, da sua casa, e ela foge, ela sai. E aí dentro dessa fuga ela tem um encontro, não com um anjo, ela tem encontro com o anjo do Senhor. Olha só, Gênesis 16, versículo 7 até o versículo 10. Olha só o que é dito aqui nessa passagem. Atentem bem. Tendo-a achado, veja, não é é o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu,
fujo da presença Sarai, minha senhora. Foi desfazer da senhora, acabou sendo expulso de casa. Olha só, versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Que anjo insolente era esse? De chegar e fazer uma promessa tão grande assim. Não pode ser um anjo qualquer. Não pode ser um anjo qualquer, entendeu? Era muito insolência esse anjo. Se fosse um anjo que fizesse parte da hierarquia angelical, chegar para Agar e dar essa promessa. É interessante porque, quando você olha todo o livro de Gênesis, via de regra, quem vai fazer sempre essa promessa é quem? É Deus. Ele faz para Abraão, ele faz para Isaac, ele faz para Jacó. De repente aparece, entre aspas, um anjo insolente e faz essa promessa. Mas aqui não é qualquer anjo, não. Então, no caso, ele não é insolente. Aqui já é uma aparição, muito provavelmente, da segunda pessoa da Trindade. Ele faz essa promessa a Agar, de multiplicar a sua descendência. E olha a reação de Agar a essa palavra do anjo. Adianta um pouco a leitura, versículo 13. Versículo 13. Olha só o que diz aqui, Gênesis 16, versículo 13. Diz o seguinte, ó. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe... Olha aí, não é qualquer anjo, entendeu? Porque ela atribui aquele anjo ao próprio Senhor, Yahvé, entendeu? Senhor aqui com as 3 letras, ou com todas as letras maiúsculas. E ela complementa, ó. Tu és o Deus que vê. Aqui no hebraico é o Roi, o Deus que vê. O Deus que vê, é um dos nomes de Deus. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, referindo-se a Deus. Então veja, esse anjo não é qualquer anjo. Esse anjo é uma aparição, muito provavelmente da segunda pessoa da Trindade, antes da sua encarnação. E já vai comprovar a existência da Trindade também. Está vendo que as coisas elas vão se sobrepondo uma à outra e vai lançando luz para que você possa compreender? Então, quando você tem essa percepção, é claro que quando você faz a leitura na Bíblia, você não atenta muito, né? Só quando você estuda o tema em si, é que você vai ver aqui uma diferenciação. Mas não deixa de ser revelado pela palavra do Senhor. Então, podemos encontrar provas da existência da Trindade no Antigo Testamento? Sim. Em primeiro lugar, por causa da pluralidade de Deus. Em segundo lugar, por causa da aparição do anjo, o anjo do Senhor. Mas não só por isso. Por algumas palavras que nós encontramos, sobretudo nos profetas, que apontam para essa realidade. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa, fantástica. Abram aí, por favor. Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Aqui você vai ver uma profecia. Isso, Isaías capítulo 48. Uma profecia. Não, Isaías 48. 4, 8. Ok? Isaías 48, versículos 13 a 16. É uma profecia que diz respeito a Ciro, centenas de anos antes de Ciro nascer. Deus já tinha prometido que ele seria o libertador de Israel, porque ele iria assinar o decreto que iria permitir o povo sair do cativeiro da Babilônia e voltar para a terra prometida. Deus cita nomes centenas de anos antes e está comprovado na história. Não há como você negar esse fato, negar essa realidade. Veja, Isaías 48, o texto é grande, eu vou tentar resumir o máximo para que a gente possa focar onde a gente quer focar, que é na questão da Trindade. Versículo 13, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Isso, 48, versículo 13. Então diz o seguinte, ó. Não, Gênesis 48, versículo 13. 3. Isaías, desculpa. Isaías 48, 13. Desculpa. Diz o seguinte: também a minha mão fundou a terra. Aqui quem está falando é quem? Deus. Deus o Pai, Criador. Porque foi através da sua mão que ele criou a terra. 13.
e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então, dá para ver aqui que quem está falando é Deus, o Pai. Não dá para ver? Ele mesmo falando acerca da sua criação? Muito bem. Sequência, versículo 14. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Aqui a gente já vê que a profecia se refere a Ciro. Ele está falando dele, que criou os céus e a terra. Ele está falando de Ciro, que vai cumprir a sua palavra contra os babilônicos. Versículo 15. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. E olha que Ciro ainda nem tinha nascido, né? Versículo 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. E veja agora, nessa parte final do versículo 16. Agora o Senhor Deus me enviou, a mim e o seu Espírito. Como? O Senhor Deus enviou a mim? O Senhor Deus enviou o meu Espírito, mas ele não estava falando dele? Então você já encontra aqui as 3 pessoas da Trindade. Deus, que estava falando desde o início da passagem, o seu enviado, que seria Jesus Cristo, e o seu Espírito. Trindade, desde o Antigo Testamento. Uma profecia, de certa forma, estava focada em Ciro. Então, você observa, através dessas e outras passagens, esse fato, essa realidade. A Trindade já sendo escrita, já sendo mencionada desde o Antigo Testamento. Isaías 63, versículo 9, fala do anjo do Senhor, muito provavelmente a segunda pessoa da Trindade. Isaías 63, 10, fala do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isaías 63, 14, mais uma vez, fala do Espírito Santo. Isaías 63, 16, fala de Deus, o Pai. Está vendo aí? O 11. Sim, o 11 também fala do Espírito Santo. Isaías 63, 11 também. Reforça aí esses textos. Ótimo. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Então, negar a Trindade, complicado. Na verdade, quando se nega a Trindade, você já tem aqui um indício de uma seita. Qualquer grupo religioso que porventura tiver a ousadia de negar a doutrina da Santíssima Trindade, já tenha como uma seita, já tenha como uma heresia. E não são poucos hoje, não são poucos. Não se restringe apenas aos testemunhos de Jeová. Pega um outro exemplo aqui, bem básico, Tabernáculo da Fé, lá de João Pessoa. Nega o Espírito Santo como pessoa, nega Jesus Cristo como Deus. Tabernáculo da Fé, daquele ministro, sei lá, apóstolo César Augusto. Eu gosto de dizer logo o nome, porque se é para ser processado, a gente diz logo de uma vez só, né? Então, qualquer coisa, irmão, me ajude depois. Mas não tem problema, não. A gente tem que falar a verdade, porque às vezes essas pessoas elas têm muita influência televisiva. No caso aqui específico, muita influência televisiva. Dias, horários. Então, às vezes você está ali passando um canal, vê aquele negócio, para, eita, pai, que coisa boa, interessante aqui, fala de Deus, fala de Jesus, mas cuidado. O que é que ele está falando de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Como é que ele está falando? Então você tem que ter aqui um espírito crítico. Negou a personalidade do Espírito, negou a divindade do Espírito, heresia. Negou a divindade do Filho, heresia. Então tem que ter muito cuidado para a gente não cair nessas falácias. Como é, Mário? Com certeza. E aí, pegando a palavra de João, nem receba na sua casa. Chega lá uma testemunha de Jeová com aquele livro da sentinela, não precisa. Não precisa. E também não vai discutir não, que não adianta, entendeu? Já são preparados para aquilo ali. Então, não perca seu tempo. Rejeite, siga adiante. Ok? Então, a observação que Marisa aqui fez, observação pertinente.
a questão do pecado, que a gente chama de pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na medida que você nega o Espírito Santo, você está inserido dentro dessa realidade. Então você tem que ter muito cuidado mesmo com esses falsos ensinos. E foi como Marisa falou, muitas vezes eles têm uma capacidade de persuasão muito grande, uma retórica muito grande, e às vezes a gente se empolga muito com retórica. Então a gente tem que ter cuidado para analisar a forma, o conteúdo do que se fala, e analisar com as Escrituras Sagradas. Por isso a necessidade de estudos como esse. Talvez sejam estudos um tanto quanto enfadonhos, né? Doutrina, mas é a doutrina que nos afasta dos erros e nos sustenta na fé verdadeira. Dá um pouco mais de trabalho, mas é extremamente necessário. Aí pode-se até perguntar, né? O pastor Germano falou também, é pertinente, né? De você acrescentar. E tem grupo religioso que acrescenta a Trindade? Tem. O que é que a igreja romana faz com Maria? Maria, ela compõe a Trindade com ela, entendeu? Então, só que faz de maneira muito imperceptível. Como intercessora, que foi assunta ao céu. Então, meus irmãos, os erros eles estão aí, ó, espalhados. Você tem que analisar. Boa observação. É tudo. Acrescentou, nem pode tirar, nem pode aumentar a Trindade. 3, 3 e 3. Certo? Os mormons, né? Exatamente. Paralelo com a história bíblica. Francilda? Sim. Exato. Ellen White, né? Exatamente. E até a maneira como eles veem a salvação, né? Então, é uma coisa que diminui a divindade e a obra de Jesus Cristo. Então, você tem que analisar essas coisas com bastante cuidado. Em segundo lugar, dentro do ponto 2, a Trindade no Novo Testamento. A gente já viu no Antigo, de certa forma não é tão clara, mas a gente já tem indícios. Mas aí quando você chega no Novo, aí, meus irmãos, luz de refletor, entendeu? Fica muito claro, fica muito evidente, fica muito patente. E você encontra vários indícios, na verdade, declarações formais da existência da Trindade. Primeiro deles, o batismo de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Você vai ver claramente a distinção de 3 pessoas envolvidas em um mesmo evento. Batismo de Jesus. Gênesis capítulo 3. Mateus. Confundi. Desculpa. 3, Jantas. 3. Mateus 3. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Mateus 3,16. Olha só. 16. Mateus 3,16. Certo? Batizado Jesus, segunda pessoa da Trindade, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade, descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me compraste. Quem falou? O Deus Pai. Entendeu? 3 pessoas distintas no mesmo evento. O Filho que é batizado, o Espírito que surge em forma corpórea de pombo e a voz do Deus Pai dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me compraste. Trindade, meus irmãos. 3 pessoas diferentes, mesma essência divina. Mais adiante, Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Na fórmula batismal. Na fórmula do batismo, pronto. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 28, versículo 19. Cristo disse aos discípulos, na grande comissão:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, veja, em nome, e aqui está no singular, porque é uma mesma essência divina. E aí você vai ver a diferença de pessoas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tem texto mais claro da Trindade do que esse? Entendeu? Por isso que César Augusto erra quando diz que tem que se batizar no nome de Jesus. Não existe isso não. Tem que batizar no nome da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mais adiante, na bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13:13. Na bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13:13. A gente impetra todo final de culto, né? Todo domingo, né? Talvez a gente nem pense que não tenha base bíblica, mas tem. Paulo encerra a segunda carta impetrando essa bênção que se convencionou na bênção apostólica. E por isso que a gente impetra essa bênção no final de cada culto solene que nós prestamos ao Senhor. Olha só, segundo aos Coríntios 13:13, segundo aos Coríntios, ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, e o amor de Deus, primeira pessoa, e a comunhão do Espírito Santo, terceira pessoa, seja com todos vós. Está vendo que eles estão no mesmo nível, na mesma essência divina? São citados 3 nomes de pessoas diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, quando você olha o Novo Testamento, esse ensino ele fica muito mais claro mesmo. Então, fechando, pelo menos esse ponto. A partir dessas razões, podemos perceber que a Trindade está claramente ensinada nas Escrituras Sagradas. Dessa forma, o que as Escrituras revelam com clareza, não precisamos ver com uma névoa de mistério. Talvez o mistério seja em como entender, mas em como ver a Trindade não há mistério. Não há mistério. Sobretudo quando você lê esses textos que nós lemos aqui no Novo Testamento. Então, na próxima aula, aprofundaremos nosso estudo sobre a Trindade. Veremos as obras que a Trindade realiza. De certa forma, quando você vai ver a obra realizada pela Trindade, isso vai confirmar ainda mais a existência da própria Trindade. Semana que vem a gente complementará essa aula. Concluindo, o fato de não conseguirmos compreender totalmente uma doutrina bíblica não significa que ela não exista. Percebam bem, o fato de você não entender completamente, inteiramente uma doutrina não significa dizer que ela não exista. Não, muito pelo contrário. É o caso da Trindade, conforme nós estamos vendo hoje pela manhã. Em nosso estudo, vimos sua evidência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A doutrina da Trindade pode ser um ensino difícil de ser compreendido na sua totalidade, mas ela é uma realidade e faz parte, entre aspas, das coisas encobertas que, de certa forma, Deus ele revelou, manifestou para nós. E diante disso, a gente pode se perguntar, mas como é que esse ensino da doutrina da Santíssima Trindade, ele se aplica à nossa vida? Como é que esse ensino, ele se aplica à nossa vida enquanto cristão? No sentido mais específico. Alguns chegam até a argumentar que esse assunto da Trindade não é um assunto atrativo. Por quê? Porque é um assunto um tanto quanto difícil, é um assunto um tanto quanto maçudo no sentido teológico e que não tem implicação prática nenhuma para a nossa vida. Isso é um engano. Isso é um engano. Na verdade, isso é um grande engano. Por quê? Quando você entende, meus irmãos, quando você compreende, minhas irmãs, que Deus, ele possui uma só essência, que subsiste em 3 pessoas diferentes, que desde toda a eternidade já existiam, desde toda a eternidade já se relacionavam, você encontra aqui a base para nós, enquanto pessoas, nos relacionarmos com as outras pessoas, inclusive com o próprio Deus. Foi por isso que lá na criação, Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem
conforme a nossa imagem. Façamos o homem à nossa semelhança, porque dentre várias qualidades, dentre várias características com as quais Deus ele nos formou com a capacidade de nós nos relacionarmos, porque isso é um reflexo da relação eterna que Deus já mantinha com as demais pessoas da Trindade. É por isso que hoje nós nos relacionamos uns com os outros, é por isso que hoje, em especial, nós nos relacionamos com Deus, e de fato é uma relação. E aqui eu me refiro a nós que somos salvos. Nós nos relacionamos com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, de maneira íntima, de maneira ímpar. E nós nos relacionamos com o Deus Pai, nós nos relacionamos com o Deus Filho, nós nos relacionamos com o Deus Espírito Santo. A base para essa relação é a própria existência da Trindade. E que privilégio, meus irmãos, que privilégio, minhas irmãs. Não é que nós nos relacionamos com três deuses, não, a gente se relaciona com um Deus só, mas um Deus que é Pai, mais um Deus que é Filho, mais um Deus que é Espírito Santo. Nós temos esse privilégio, tanto é que o próprio Espírito Santo, ele habita em nós. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. É uma bênção, uma grande bênção que nós temos a partir desse ensino da Trindade. Então, é um ensino extremamente aplicável, vívido, real nas nossas vidas. Por mais que seja difícil muitas vezes de compreender, por mais que gere debates teológicos, mas a gente vê a sua verdade bíblica e como ela impacta as nossas vidas. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos aproveitar essa grande bênção que nós temos de nos relacionarmos com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Nosso Deus Pai, nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo, uma só essência, uma só natureza divina. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.